A educação dos filhos é um dos maiores desafios para pais cristãos nos dias atuais. Com o passar do tempo, os métodos rígidos e autoritários do passado foram deixados de lado, sendo substituídos por um conceito de liberdade sem limites, que trouxe consequências indesejadas. Muitos pais acreditaram que permitir total liberdade traria mais felicidade aos filhos, mas o que se viu foi a perda de autoridade e a dificuldade em estabelecer uma convivência harmoniosa dentro do lar. A palavra de Deus nos ensina que quem ama, disciplina, Provérbios 13, verso 24. E essa disciplina precisa ser firmada em amor e responsabilidade, não em permissividade ou barganhas. O método de barganha, adotado por muitos pais, tem gerado uma geração que entende que tudo pode ser negociado. Ao invés de uma autoridade firme e amorosa, os filhos crescem com a ideia de que obedecer é opcional, desde que exista algo em troca. Esse tipo de criação forma um caráter distorcido, onde os princípios cristãos de obediência e respeito são deixados de lado. Jesus nos ensinou que devemos educar nossos filhos no caminho da verdade, para que quando forem mais velhos, não se desviem dele. Provérbios 22, verso 6. A criação deve ser uma jornada de orientação, e não de concessões baseadas em trocas momentâneas. Pais cristãos têm uma missão que vai além da educação acadêmica ou social. É um chamado espiritual. Seus filhos são presentes de Deus, confiados a eles para que sejam criados com valores cristãos sólidos. A Bíblia nos alerta para a responsabilidade dos pais em instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Ao ensinar sobre obediência, respeito e temor a Deus, eles estão preparando os filhos não apenas para a vida terrena, mas também para a eternidade. É essencial que os pais entendam que, ao moldar o caráter dos filhos, eles estão colaborando com o plano de Deus para a salvação deles. A disciplina cristã não é sinônimo de autoritarismo, mas de amor responsável. Assim como Deus disciplina aqueles que ama, Hebreus 12, verso 6. Os pais devem exercer autoridade com paciência e carinho, explicando as razões por trás de cada não e estabelecendo limites claros e amorosos. Jesus, em seu ministério, sempre agiu com amor e justiça, e esse é o exemplo que os pais cristãos devem seguir. Explicar o porquê das regras, estabelecer limites com firmeza e mostrar que o respeito é uma via de mão dupla ajuda a criar filhos que compreendem o valor da obediência e do respeito, tanto aos pais quanto a Deus. A educação cristã exige tempo, paciência e dedicação. Investir na criação dos filhos com base nos ensinamentos de Cristo é um trabalho árduo, mas frutífero. Não é perda de tempo ensinar uma criança a orar, a ler a Bíblia e a viver os princípios cristãos. Pelo contrário, é um investimento que traz recompensas eternas. A Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. E é responsabilidade dos pais cuidar dessa herança com zelo. Criar os filhos no temor do Senhor é a maior expressão de amor que um pai ou uma mãe pode demonstrar. Devemos sempre lembrar das palavras de Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, verso 14. Cristo valoriza a inocência e a pureza das crianças, e é papel dos pais cristãos guiar seus filhos para que essa pureza permaneça. Mais do que formar cidadãos, é necessário formar discípulos, prontos para caminhar com Cristo e servir ao reino de Deus. Ao final, cada pai e mãe responderá diante de Deus pelo cuidado e orientação espiritual que deu a seus filhos. Que estejamos prontos para dizer que cumprimos nossa missão com amor e fidelidade.